Estou com uma pessoa especial aqui hoje, tá? Te conheço tem pouquinho tempo, né? Mas você é um grande amigo de um parceiro nosso, né? O Luizinho Sinim, está aqui com a gente também, trabalhando, né? Hoje nós estamos com o Marcelo no ar também, o Fabiano, nosso parceiro, que não está aqui hoje, né? E foi um prazer te conhecer, eu já sabia de você, sabia que você existia, né? Já te acompanho já em algumas caminhadas suas já há algum tempo, né? E eu queria que você, sem economizar, se apresentasse para o nosso público, tá? Pois é, Luiz, é um prazer estar aqui com você, nesse bate-papo tão afável, tão gostoso de fazer. Eu sou o Denilson Martins, eu sou o segundo filho de uma prole de 5 do seu Cílio, motorista de caminhão, de ônibus, da dona Marli, doméstica e costureira, que na década de 70 iniciaram a família aqui em Belo Horizonte e começou uma história feliz. Eu nasci e fui criado aqui em BH. Na minha adolescência eu me mudei para a região metropolitana aqui, Santa Luzia, um conjunto habitacional, resultante aí daqueles faraônicos projetos do governo militar, projetos habitacionais de 10 mil casas, 8 mil apartamentos, e ali eu pude iniciar, logo em tenra idade, a minha militância nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, dentro da ótica da teologia da libertação, de Frei Beto, né? De Leonardo Boff, uma comunidade de jesuítas. Grandes tempos, né? Tive ali na pessoa do padre Upiano, o meu inspirador, de ter uma visão contestadora da sociedade, por que as coisas aconteciam, né? Aquele verdadeiro absurdo, né? Conviver de forma harmônica e pacífica os que têm com os despossuídos, que não têm. E isso começou a aflorar em mim uma indignação. Por que as coisas têm que continuar dessa forma? E por que acontecem assim? E por que acontecem, né? E essa indagação veio permeando toda a minha vida, toda a minha adolescência. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Diz que a primeira profissão de todo iniciante é o comércio, né? Comecei no comércio, vendendo picolé, chup-chup, fui padeiro, carreguei balaio nas costas há muito tempo. Me ajudou a engrossar minha voz, essa voz de barítono. Realmente. Que pude, inclusive, emprestá-la por quase 20 anos na minha comunidade como cantor litúrgico, puxador de canto. E por aí comecei a desenvolver alguns dotes artísticos aí, musicais. Mas não parou por aí, né? Logo no ensino médio, na Escola Estadual Raul Teixeira da Costa Sobrinho, eu participei... Isso em Santa Luzia? Em Santa Luzia. Participei do colegiado, fui líder de classe, participei da associação comunitária, grupo de jovens, e por aí fomos. Aos 18 anos ingressei nas fileiras da Polícia Civil, né, como detetive, fui chefe de equipe, subinspetor, me bacharelei em Direito, transferi para a Dutra Ladeira, onde eu fui chefe de equipe, e depois assistente jurídico. Dutra Ladeira é Neves. Casa de Detenção Antônio Dutra Ladeira. Que é Neves, né? Neves, Ribeirão das Neves. E ali advoguei, entre aspas, né, suprindo a carência do Estado, que não diligencia para cumprir o seu mistério, que deveria contratar defensores públicos. Mas utilizou da mão de obra qualificada que tinha ali, trabalhei muito tempo, cerca de 7 anos, 8 anos. Consultoria jurídica. Consultoria jurídica. O pessoal todo. Aprendi por muito tempo, né? Coloquei muita gente por trás das grades e por um determinado tempo coloquei para fora das grades. Ensinar o pessoal e ver o direito deles, Sim, né? É o processo inverso e reverso. E foi bom, né? Ajudou muito a minha formação profissional. Tinha passado por diversas unidades policiais, Venda Nova, Centro de Belo Horizonte, Superintendência Geral, Justinópolis, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, e pude ali contribuir no Departamento de Investigações, no DAP, né, Departamento de Assuntos Prisionais, pude ali acumular experiência para a formação do meu perfil político, que me orientei muito nessa dimensão da cidadania, da promoção de cidadania. Fui vereador por 2 mandatos,
naquela altaneira cidade, Santa Luzia. Oh, que maravilha. Eu tenho grandes amigos em Santa Luzia. Foi muito importante, muito proveitosa essa experiência, exitosa mesmo. Pude, quando me formei em Direito, me dedicar à criminologia. Eu pós-graduei em criminologia e pude atuar algum tempo também no Ceresp como criminólogo. Nós é que dávamos os pareceres, né, da Comissão Técnica de Classificação para aqueles delinquentes que aportavam na ressocialização para a sociedade, né? Antes do juiz declinar se pode ou não ter livramento condicional ou progressão de regime, tinha que ouvir a Comissão Técnica de Classificação. E eu era um dos membros dessa comissão. Participei do Conselho Penitenciário de Minas Gerais, tive a oportunidade, já como dirigente sindical, ser conselheiro nacional de segurança pública em Brasília. Fiquei lá por 2 mandatos. Estou na presidência do sindicato da Polícia Civil há 13 anos, né? Fui 2 mandatos vice e agora mais 2 mandatos presidente. Sou coordenador intersindical do Serviço Público Mineiro há cerca de 8 anos. São 23 sindicatos grandes da área de educação, de previdência, no caso do Zipseng, meio ambiente, segurança pública e transporte, obras públicas e do quadro geral do Estado. Então são vários sindicatos onde a gente tem esse foro de debate amplo e permanente, com vista sempre à valorização, à modernização da estrutura estatal e com isso visar prestar bons e melhores serviços públicos para a sociedade. Então a gente tem um trabalho aí, já uma longa caminhada no serviço público. A gente entende, Luiz, que o distintivo de policial que nós temos não pode jamais sufocar o cidadão que viceja dentro de nós. Por isso que a gente pratica a ótica do sindicato cidadão. Também tem um apreço muito grande pela comunicação, né? Eu tive por 6 anos consecutivos um programa na TV Bandeirantes, Segurança e Cidadania. Foi veiculado aos sábados, depois veio para o domingo, depois na época voltou. Do Peninha lá, né, do Luiz Carlos Pena? Sim, comecei com Peninha, com Paulo Leite. Eu sou muito amigo do Peninha. Grande, um baluarte da comunicação das alterosas, né? Nós devemos muito a ele. Depois fomos para o horário nobre, de 18h50, um pouquinho antes do Paulo Navarro, né? E ali a gente mostrava essa ótica do sindicato cidadão. Vários sindicatos, junto conosco, né, o Sindipol, dava ali o seu recado, a sua mensagem forte, positiva, sobre a ótica do movimento sindical. Não necessariamente sobre a ótica do Estado, né, do governo, mas sim do trabalhador e do representante classista. Isso foi importante para que nós ali pautássemos várias mazelas do serviço público. Eu dou o exemplo aqui da pior delas, que é o assédio moral. Foi através desse programa, foi através desse debate permanente que nós convencemos o governo, na ocasião, a aprovar o nosso projeto, que além de identificar esse flagelo, esse fenômeno, ele também pune, estabelece regras, estabelece multas, penalidades para que o assediador não continue a perpetrar a sua atuação de desgastar a imagem, a dignidade da pessoa humana e também no ambiente de trabalho. Então são várias ações que a gente pode desenvolver aí. Hoje nós temos um programa na rádio Autêntica FM, a antiga favela, lá do filme Uma Onda no Ar. Né? Muito legal. Temos também um programa de 1 minuto, antes do programa do Eduardo Costa, chamada Geral, nós temos a 1 Minuto Sindipol, onde a gente pauta diariamente as ações sob a ótica da dinâmica do trabalho, do sindicato, do trabalho policial. Então a gente tem essa trajetória aí que essa experiência, né? Essa experiência. Você não é do Vale, né? Se você fosse do Vale, o pessoal ia falar com você tem essa sabência. Essa sabência. Sabedoria e experiência, né? E aí continua, tá? Interessante. E agora, nesse inteirinho aí do processo político, né? A gente está tendo uma visão muito crítica da conjuntura política e econômica do nosso país. E municipalista por excelência que sou, não poderia jamais deixar de focar a atenção aqui no município. É no município que as coisas acontecem. A crise política que hoje aflora em nível da União e do Estado, né, ela tem as suas raízes e tem seus reflexos no município. Nos bairros, né? Nos bairros, nas comunidades. E foi pensando nisso que nós, há cerca de 1 ano, nós estamos ouvindo a população.
Nós criamos aí o projeto Ouvir para Planejar e Planejar para Transformar. E de lá para cá nós colhemos. Você vai falar isso de novo para nós, porque isso no Brasil, quando eu vejo essa palavra planejamento, repete para nós. Tem um ano. Tem um ano que nós estamos planejando, né, ouvindo as pessoas para planejar. Porque nós dirigentes, nós políticos, nós estadistas, o que difere o estadista do político, né, Luiz? É que o estadista pensa nas próximas gerações, o político pensa nas próximas eleições. Nós estadistas, nós temos que preocupar não com o hoje só, mas com o futuro das nossas ações, esse planejamento. Então, e para executar, se não planejar, não vai dar certo, né? Dá crise, gera crise. E para uns crise é problema, para outros crise é oportunidade de crescer. Vamos ver o que vai dar essa crise aí. Então, esses segmentos que a gente participa, resolveu nos lançar, né, para o pleito agora de 2016. E isso começou em 2015. Então, o que ocorre? Estamos nessa caminhada, é uma trajetória difícil, as regras mudaram, as regras eleitorais mudaram. Eu sou contra a reforma eleitoral, a gente tem que fazer reforma política. Reforma eleitoral é cosmética, não ataca o cerne do problema. Explica um pouquinho disso para a gente. A reforma eleitoral mudou-se apenas as regras da eleição. O que nós precisávamos no nosso país é a mudança no sistema político de representação. Eu acho que o grande problema nosso é o financiamento. O financiamento privado é a mais perversa das medidas que ainda maculam o nosso país. O governante chega ao poder para representar aqueles que o elegeram, que votaram nele. Mas acaba que ele tem que representar os interesses daquele que financiou a campanha dele. Isso é que é o equívoco nosso. Os partidos, essa multiplicidade de partido, confunde o eleitor, impede que o gestor tenha um projeto, um cronograma próprio e coloque ele em prática para ter os resultados. Essa multiplicidade de partidos acaba transformando o nosso cenário político num verdadeiro mercado. É dando que se recebe. Quase que o mercado persa, né? Me dê cargos, me dê autonomia, me dê serviços, me dê orçamentos, facilidades que eu diminua as dificuldades para você. E você tocou um assunto muito interessante, porque eu venho também com um trabalho que eu chamo de trabalho cidadão, né? E esse cidadão socioambiental, né? E eu falo uma coisa, eu falo que no Brasil a corrupção ela é fruto de mau planejamento. Verdade. E de más negociações. Né? Então, quando a gente está conciso do que nos pertence, né? Do que é nosso direito, né? Do lucro justo, né? Eu venho da área de engenharia, né? Eu já tenho uma carreira enorme dentro da engenharia, então quando eu vou fazer uma obra, eu tenho que receber, né? Primeiro perceber e depois receber uma remuneração justa para o meu trabalho, né? E não facilidades. Com certeza. Né? Então eu queria que você falasse mais um pouquinho disso, porque eu já cortei no meu dicionário a palavra corrupção, né? Porque a ignorância do ser humano, como ser social, dá a ele a possibilidade de fazer o que dá para ser feito, né? Martin Claret, inclusive, define política como fazer o que dá para ser feito. E nós sabemos que dá para fazer muito mais do que tem sido feito. Então, o Martin Claret está correto, né? Não é fazer o que dá para ser feito, mas nós temos que fazer muito mais, né? Eu queria que você declinasse um pouquinho sobre isso para a gente. A etimologia da palavra corrupção já diz tudo, né, Luiz? Ela vem do corroer, do desgastar, do dissolver. A corrupção ela consegue transformar um sólido em algo pulverizado, algo que se esfacela, poeira, desgasta. E isso nos projetos sociais, nos projetos sustentáveis, nas políticas públicas, isso aí é mortal. Nós estamos diante de um tempo muito, muito difícil para a população brasileira. Nós vimos um governo que ascendeu ao poder, criar políticas públicas, projetos sociais, que realmente dê um status de ascensão às camadas mais básicas da nossa sociedade, os estratos mais excluídos. Aquisição de casa própria, aquisição de bens de consumo, não necessariamente redunda em desenvolvimento, mas crescimento, que pode ser pulverizado. Isso tudo pode vir por terra.
Também concordo. Pode ir por tempo, você trouxe uma palavra interessante, que você trouxe a palavra corrupção, e você, nessa sua fala agora, eu queria que você deixasse mais uma mensagem para a gente, porque eu dou o extremamente necessário para alguém sobreviver, né? Mas não dou para ele a chance de desenvolver, né? Fala um pouquinho disso para a gente. Os projetos estruturantes são aqueles que trazem para o cidadão a capacidade de serem protagonista do seu tempo. Atores principais, não meros coadjuvantes. Aqueles projetos que tornam as pessoas satélites que gravitam em torno de outro ser, isso aí vicia o cidadão. Então, eu defendo muitos projetos estruturantes. O conhecimento, a sabedoria, isso não ocupa espaço. Eu acho muito virtuoso, muito vigoroso o ProUni. Acho que é um projeto que deveria ter vindo para ficar. Esse governo que está chegando da forma que chegou, não vou discutir a legitimidade ou não. Mas poderia pensar em perpetuar isso. Ele tem que pensar. Eu defendo muito, Luiz, a continuidade das ações administrativas. Eu acho que a grande perversidade do nosso país, juntamente com a corrupção, é a descontinuidade da ação administrativa. A cada 4 anos vem um e transforma, e vem outro e destrói. Vem um e transforma, e vem outro e destrói. Isso é um ciclo vicioso. Ao passo que nós deveríamos ter um ciclo virtuoso de projetos que reiterados, que agregando-se valor, que acoplando bens acessórios, novidades, atualizações, tornam eles mais permanentes, mais atuais. E não meramente deixa para trás, vai descartando. Eu sou muito crítico disso. Volto a dizer, eu prefiro acreditar nos municípios, porque aqui você está mais próximo do gestor. Aqui você está mais próximo dos desafios e por isso você tem mais chance de superá-los. Você está falando de alguma coisa, eu vou estar te desafiando, né? Para que você participe, desafiado. Certeza, eu gosto de desafios. Para que você participe do nosso processo Biblioteca Viva, né? Assim que terminar as eleições, eu vou convidar uma pleiade de amigos que eu tenho para a gente começar um bate-papo no ar, né? Luizinho é um deles que está aqui hoje com a gente, que vai entrar nesse processo, né? Eu tenho uma visão, a seguinte visão, eu queria que você comentasse. A gente fica falando que nós temos que educar os pobres, educar os alunos de periferia, nós temos que cuidar da nossa periferia e esquecemos de cuidar dos filhos dos ricos, tá? E dos medianos da nossa população, que também são ricos, e esquecemos de ensiná-los valores, né? Então eu chego na casa dos meus amigos, e são muitos, né? Eu vou ter a coragem de falar, porque eu posso trazê-los aqui para reclamar no ar que o filho dele, ele rico, está usando crack, que o filho dele rico não estuda, né? Então eu queria que você fizesse um comentário, porque eu acho que a educação é para todos. Nós temos que formar, sim, o menino negro da favela, né? O menino branco da favela, o menino negro da classe rica, o menino branco da classe rica, né? Então, a educação e consciência para todos. Eu queria estar fechando o nosso trabalho hoje, deixando aberto para novos encontros. Adorei estar conversando com você no ar. Obrigado. Tá? Eu queria que você comentasse isso, porque parece que nós, 2% da população brasileira que decide a nossa história, que são os grandes empresários, são os grandes nomeados, são os grandes políticos, não precisa de uma educação para todos, né? Uma educação que leva o Ubuntu, né? Que leva essa humanização tão pregada pelo Mandela, né? Então eu acho que está na hora da gente colocar isso, né? Tá? Então eu queria que você fizesse esse comentário, porque parece que na casa do rico, na escola do rico, né, não se preocupa com humanização, não se preocupa em fazer as coisas do jeito que devem ser feitas. Então nós vamos fazer Minha Casa Minha Vida, mas nós vamos fazer uma casa hedionda, nós vamos fazer uma casa que daqui 1 ano e meio está se discutindo na justiça, que a qualidade é terrível, cheia de vícios construtivos, né? E estamos precisando de bater nessa cangalha, né? Eu queria que você comentasse, eu não estou aqui atacando a classe A e nem B da nossa sociedade, mas eu estou chamando, né, a gente para pensar.
Né? Queria que você deixasse com uma mensagem final esse comentário e depois eu ainda quero te fazer mais uma pergunta. Ô Luiz, eu, no começo da nossa fala, esse papo gostoso aqui, eu te disse a minha origem. Apresentei aqui para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores aqui, os internautas, a minha origem. Eu venho lá da formação jesuítica, né? Os jesuítas que contribuíram aí com a formação da minha comunidade. Não só da sua comunidade, do Brasil. Né? Do Brasil. E houve um tempo em que eles, assim como também os agostinianos, entenderam que o ideal para a formação de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna seria investir na formação educacional, criar-se grandes colégios, grandes escolas e universidades, entendendo que se educasse os filhos dos ricos, dos dominantes, nós teríamos bons gestores, bons governantes, bons políticos, né? Era uma crença, era um paradigma que eles tinham. Leva engano. Passou-se as gerações e eles perceberam que aqueles filhos dos ricos que eles educaram, os colégios caros, mantidos pelas ordens, né, religiosas, pelo nosso governo, subsidiados com pomposas, graciosas benesses, né, de incentivos fiscais, viram que não deu certo. Tiveram a classe mais aguerrida de corruptos, de vilipendiadores dos bens públicos e de excludentes. Acirrou ainda mais a exclusão social, o empobrecimento, esgarçou o tecido social por governos sucessivos, mal sucedidos e vindos, originados, né, oriundos das classes ricas. Os governantes vinham de famílias nobres, tricentenárias. Então, fizeram uma outra opção. Aí veio lá em Concílio Vaticano II, né, veio a opção pelos pobres, lá em Pueblas, investir na formação dos pobres, que quem sabe daí viriam pessoas que, assim como Dom Pedro Casaldáliga muito bem diz, a cabeça pensa aonde os pés pisam. Vindo da base, quem sabe assim pudesse dar soluções para os problemas da base. E eu acredito muito nisso. E o processo educacional da nossa sociedade, o processo de formação cidadã, vai vir da inclusão social. Vai vir de trazer as pessoas para propostas inclusivas, para que eles se sintam partícipes desse processo e não meros coadjuvantes desse processo. Então, eu acredito muito nisso. E eu dou alguns exemplos. Eu venho do segmento de segurança pública, né? Nas delegacias, nos tribunais, nos fóruns, ali não tem e não pode ter distinção. A lei é para todos. Hoje nós estamos vendo aí empreiteiros ocupando as masmorras dantescas que eram as nossas cadeias, né? E que por causa desse novo público estão até humanizando mais as cadeias. O discurso de direitos humanos hoje é mal, porque luxo do momento. Não algemar as pessoas também. Por quê? Porque agora os Dantas da vida, os Vieiras da vida estão sendo algemados. E precisam ser, porque a lei tem que ser para todos. Nós vimos, Luiz, filhos de famílias ricas praticando as maiores atrocidades, os crimes mais bárbaros, mais torpes. Vocês viram aí recentemente, agora está ganhando até indulto de Dia das Mães, indulto de Dia dos Pais, a Suzane von Richthofen. Eu achei interessante, já que você tocou nesse assunto, pois eu ganho um indulto para visitar meu pai. E eu assassinei meu pai. Eu ganho indulto para visitar minha mãe. Eu queria que você comentasse, porque eu, como cidadão que penso, eu não acreditei quando eu ouvi. Mas a lei é inteligente, né? A Lei 7.210, que é a LEP, Lei de Execuções Penais, ela entende que não é a existência ou não do pai ou da mãe biológicos que garante esse benefício de execução, mas é a família, a nova família onde aquele recluso, aquele reingressando vai se inserir. Boa explicação para mim. O pai substituto, a mãe substituto, e aquele momento, aquele clima onde toda a sociedade está voltada para a reflexão da importância desses dois atores na família. É uma decisão humanizadora, então. Com certeza. É bom ouvir isso, porque eu não vi ninguém na imprensa brasileira comentando isso. É essa que é a inteligência da legislação. É essa que é porque nós esperamos que a Suzane seja uma das pessoas mais importantes do nosso país, que ela se recupere, né? Que ela realmente tenha... Né? Porque é isso que a gente espera. Porque qual que é o objetivo da pena? O objetivo da pena não é castigo. O objetivo da pena é ressocializar aquele que já era socializado
e também socializar numa oportunidade única, através do cárcere, aqueles que não tiveram oportunidade na sociedade de buscar essa socialização. Então, não vai ser por causa de um caso ou de uma exceção que toda a estrutura da inteligência legal vai ser julgada por terra. Não isso, né? E o Brasil é um país que tem que ter uma cultura muito voltada para a ressocialização, sim. Por que eu falo isso, Luiz? Nós somos a 4ª maior população carcerária do mundo, do planeta. Nós somos 750 mil presos. Desses 750 mil presos, 90% são homens negros, de 45 a 18 anos, oriundos das regiões mais degradadas do nosso país, do Sudeste, questão do Sudeste, né? Lamentavelmente, e que não tiveram muita escolarização. Muitos deles chegaram até ao ensino fundamental, ou seja, a 8ª série antiga. Você está me cutucando? Nós vamos ter que voltar no ar, né? Nós só perdemos para os Estados Unidos, Índia, China e Rússia. Empatado com a Rússia. Eu queria desafiar você para 2 coisas. Eu queria te chamar do ar para a gente falar da vida de um educador chamado professor Guilherme Azevedo Lage. Tá? Vamos voltar aqui. Nós vamos voltar sim para falar dele, e eu quero falar de um casal emblemático da cidade de Neves, o Sr. Monteiro e Dona Bernadette, que naqueles áureos tempos do cacique da penitenciária de Neves, onde a gente ia almoçar na penitenciária de Neves, onde a gente ia jogar bola com os presidiários, né? Onde os presidiários andavam. Meu avô era servidor da penitenciária quando o Alckmin era o diretor, né? E isso acabou no nosso país, né? E a Dona Bernadette era aquela pessoa que morava do lado da igreja, né? E que educava os filhos dos presidiários que ficavam abandonados. A literatura social, a literatura carcerária do nosso país, que Zé Maria de Alckmin contribuiu muito. Eu quero dizer, Luiz, que nós temos 2 momentos para discutir e para apresentar a delinquência no nosso país. Um antes e outro depois do ingresso das drogas. E a pior delas, que é o crack, que é a mais barata e a mais destruidora. O marginal, o criminoso, ele se tornou mais violento, ele se tornou mais insano, e a sua atividade delitiva mais recrudescida, mais torpe. Por quê? Ele não tem consciência do que está fazendo, ele só tem consciência do que quer. Ele quer ter aquele momento efêmero de fugacidade, de euforia, dele, né? De alegria falseada, que é alternada com momentos profundos de depressão. É o up-down, né? Quer dizer que aquela ação dele que vai determinar tantas coisas negativas para ele, não entra em discussão. A ficha dele não cai, né? Por isso que ele faz uma ruptura cognitiva das suas relações familiares, uma ruptura cognitiva das suas relações sociais, rompe-se tudo. E ele acaba se tornando um nada. E para fugir desse nada, ele quer mais, ele se droga mais. Então, a vida do crime ficou mais difícil para nós que somos estudiosos do crime, né, que somos criminólogos, somos operadores de segurança, ficou mais difícil para nós depois do ingresso das drogas. Mas isso aí dá até um tratado, né? Numa entrevista só a gente não consegue. Eu quero que você termine, eu quero que você fale com seus possíveis eleitores e os já eleitores, deixar sua mensagem como candidato para o seu público aqui agora. A você, amigo, amiga que está me ouvindo, me vendo aqui, o nosso Luiz Faria, eu quero ser muito claro e muito franco, quero pedir humildemente o seu voto. Ser vereador da capital é um cargo de muita importância. É um tempo que a gente vai ter para transformar a cidade, um tempo muito curto. Não podemos errar. Nós temos 41 vereadores, 41 cabeças, 41 sentenças para mudar a cidade. E não pode ser qualquer pessoa, não pode ser uma pessoa que não tem consciência do que está fazendo. E em nome disso, né, que eu quero pedir o seu voto, eu me julgo estar preparado, me julgo estar habilitado para estar sendo o maior e mais humilde servidor de vocês. Porque o parlamentar, o vereador, o prefeito, nada mais é do que um servidor público com um prazo de validade. Então, estou aqui pedindo o seu voto. Eu sou do PT do B, o 70. Meu número é 70500
e quero trabalhar por mais segurança, por mais cidadania, porque a BH melhor, mais sustentável, mais segura, mais desenvolvida que a gente quer, tem que passar pela Câmara. 2 de outubro, quero contar com o seu voto, com a sua ajuda e com o seu apoio. Muito obrigado. Eu queria deixar um beijo no coração de todos e dizer: você não é o único amigo meu que eu desejo que fosse vereador da cidade de Belo Horizonte. Como são 40 e tantas vagas, que esses meus amigos maravilhosos possam ser eleitos, independente de partido, independente de sigla, independente de qualquer outra coisa. Nós estamos aqui no ar com esse nosso programa, nós estamos aqui com essa entrevista, nós estamos entrando com a Biblioteca Viva, não para sermos apoiadores, estamos aqui para deixar pessoas que têm o que falar chegar até o nosso público, tá? Um beijo no coração de todos. Quero te dar um abraço, né? Obrigado. Um beijo, obrigado demais. Tá? Nós vamos levantar porque senão o microfone nosso cai, né? Queria agradecer o Luizinho que te trouxe aqui, que é meu primo, parceiraço de trabalho. Sabe de quem eu falei aqui, Dona Bernadette, seu Monteiro, que na nossa família são pessoas fundamentais. Queria agradecer ao Marcelo, ao nosso parceiro Fabiano, que nos coloca no ar. Até nosso próximo encontro.